nossa aula de português, nós vamos falar sobre paragrafação e produção de texto. O que é paragrafação? A paragrafação consiste em paragrafar um texto, ou seja, dividir um texto em parágrafos. Mas, professora, o que é um parágrafo? Parágrafo são as maiores partes de um texto. Nele estão as ideias que nós vamos formar a nossa historinha, ou seja, são as frases que formamos para compor esse texto. O que eu devo considerar de importante? Primeiro, usar sempre letra maiúscula no início das frases e também fazer a marcação do parágrafo por um pequeno afastamento da margem esquerda, ou seja, dar 2 dedinhos de distância do início da linha até começar a minha frase. Vamos criar algumas frases. Vamos escolher primeiro o tema, esta gravura. Vamos formar a nossa frase então. Eu dou primeiramente a distância de 2 dedinhos da margem. Depois, eu começo com letra maiúscula. Sempre, eu não posso esquecer de começar com letra maiúscula. Agora vamos iniciar fazendo a nossa frase. As crianças estão brincando na gangorra. Eu comecei com letra maiúscula, dei a distância de 2 dedinhos e ao final eu coloquei o ponto final. Não podemos esquecer dos sinais de pontuação. Outra frase, vamos escolher esta gravura. O menino joga bola no quintal. Veja, eu dei 2 dedinhos de distância do início da linha, comecei com letra maiúscula e coloquei o ponto final. Como que eu crio um texto? Primeiro, no primeiro parágrafo, eu coloco a introdução. Depois, no segundo parágrafo, será o desenvolvimento, ou seja, os detalhes da história, tudo o que vai acontecer na história. E depois, o terceiro parágrafo é a conclusão, é o fechamento da minha história. Quais são as palavras que eu posso usar no início do texto, no primeiro parágrafo? Era uma vez, certa manhã, um belo dia, estava tudo tranquilo quando estava no meu quarto ou no quintal. O dia amanheceu fazia muito calor certo dia, numa tarde, numa festa, um dia, certa noite. E essas são as palavras do início do meu texto. Agora, na frase que vai no meio da historinha. Então, em seguida, contudo, de repente, nesse momento, entretanto, quando, a partir daí, essas são as palavras que eu posso usar no parágrafo do meio da minha historinha. E agora no final, na conclusão. Foi então, por isso, por fim, dessa forma, finalmente, portanto. Bem, essas são as dicas de como fazer um texto e sobre paragrafação. Assim, quando você iniciar o seu texto, faça prestando atenção nesses detalhes. Esta foi a nossa aula de português. Um beijinho para vocês!